Então vamos lá, gente. É com muito prazer que a gente recebe o professor Leandro Tesler. Ele vai falar sobre divulgação científica, né? Todo mundo está vendo. O Leandro ele fez a graduação dele na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o mestrado na Unicamp e o doutorado em Israel, né, Leandro? Agora, qual que foi a Universidade de Israel? Não lembro. Tel Aviv, Universidade de Tel Aviv. Tel Aviv, tá certo. E depois você fez os pós-docs da França, né? Você fez em Caen depois, e eu fui Palaiseau, né? pós-doc em Caen e depois em Palaiseau fui pesquisador visitante, que aqui no Brasil a gente chama de foi mais pós-doc, tarde já, né? Mas pós-doc mesmo, não, foi 2 anos depois, mas pós-doc mesmo, contratado como pós-doc, foi em Caen. Em Caen. E aí depois você veio para a Unicamp direto, né? Aí eu fui contratado na Unicamp. Aí, desde então... Desde então tá aqui, né? E o Leandro, ele faz pesquisa, ele é do meu departamento, né? Ele faz pesquisa em ciências dos materiais, né? Também tem feito durante a carreira dele, né? E aí sempre fez divulgação científica, sempre não, mas desde há muito tempo você tem um blog, né? Que tá aqui, né? Então, muito tempo, cultura científica, né? E agora parece que ele entrou de vez aí mergulhou de vez na divulgação, né? Então, ele vai falar tudo isso sobre você, ele vai falar sobre tudo isso para vocês, entendeu? E é com prazer que a gente recebe o professor Leandro. Ok. Bom, então muito obrigado pelo convite. Eu estou explicando para a Damares que eu não ia derrubar ela. A Damares está reclamando aqui. Eu vi. Então, eu vou falar um pouco para vocês. Primeiro, quero me apresentar, como foi dito, sou professor do Departamento de Física Aplicada. Na vida real, eu trabalho colocando terras raras em semicondutores, mas cada vez menos, porque estou sem acesso ao laboratório, pelo menos sem acesso com alunos ao laboratório, né, o que é muito ruim. E eu tenho me dedicado à divulgação, está aí o endereço do meu blog, meu endereço no Twitter, já faz muito tempo. E isso veio, eu lembrei ontem, na aula que eu dei ontem, parecida com essa, logo que eu fui contratado, tinha um dinheiro das Nações Unidas para treinar professores de escola pública. Então, eu era jovem, recém-chegado, né? E eu me propus a dar um curso de física experimental, porque eu acho que física é uma ciência experimental, uma experimental radical, e queria ver se no ensino de física nas escolas públicas da região de Campinas, a parte experimental da física vinha sendo tratada. E como eu desconfiava, ela não vinha sendo tratada. Era muito curioso. Quase todos os professores de física das escolas públicas da região de Campinas não eram físicos, tinha até 2 advogados, mas a maioria tinha feito licenciatura em biologia e assumiu uma cargo de física, e praticamente todos, com pouquíssimas exceções, não conseguiam fazer um gráfico. Putz, o buraco é muito mais embaixo do que eu imaginava, né? Eu cheguei todo animado, naquela época eu estava trabalhando com passeio de supercondutividade e alta temperatura para semicondutores, e eu me dei conta que, junto com o nosso trabalho de pesquisa de ponta, é muito importante a gente fazer alguma coisa pelas pessoas que estão abandonadas pelo sistema, né? As pessoas que o professor de física não consegue fazer um gráfico. E aí, eu comecei, alguns anos depois, me envolvi com o vestibular da Unicamp, e uns anos depois eu estava numa comissão do MEC, apareceram os blogs, vou fazer um blog. E está aí até hoje, esse meu blog funciona até hoje, às vezes melhor, às vezes pior, depende da minha disponibilidade. Agora eu já estou com um artigo a caminho para ele, se vocês quiserem eu posso falar um pouco depois sobre o que vai ser. Mas e eu acabei me envolvendo mais com com divulgação científica, especialmente porque eu conheci bons divulgadores científicos. E aí eu vi que isso realmente é uma atividade profissional e hoje em dia a gente pode considerar uma formação profissional. Você pode entrar num curso de ciência, de física e terminar a sua graduação, a sua formação como um divulgador científico. Eu vou falar um pouco sobre os caminhos e o que é possível aí. Mas antes disso, e essa aula vai ser, o início dela, eu quero que seja interativa, eu vou colocar essa pergunta para vocês. Eu sei que alguns de vocês, o sonho de vocês é serem matemáticos e outros é serem matemáticos aplicados, mas mesmo os matemáticos e matemáticos aplicados precisam estudar física. Então, a pergunta que eu quero que alguns, são 50, alguns respondam, por que física, né? O que é física? Por que a humanidade estuda física e por que você estuda física? E a palavra está com vocês, eu estou aguardando respostas. Podem abrir o microfone e falar, o primeiro a abrir já sai falando. Por que você estuda física? Gente, ninguém fala nessa turma? 52 pessoas?
Pode falar, gente, vamos aí. Oi? Oi, Thiago. Tava pegando o microfone. Eu estudo física porque eu acho muito legal essa busca que a ciência da física tem em entender as relações que regem os fenômenos do mundo, assim. E eu acho legal a gente tentar compreender como as coisas em volta da gente, pelo menos minimamente, funcionam, né? Compreender as relações entre as coisas, eu diria mais do que do mundo, do universo todo, né? Que o bom de ser físico é que a gente entende tudo e o ruim de ser físico é que a gente acha que entende tudo, né? Então é verdade, mas essa é uma boa resposta. Alguma outra resposta? Por que física? Por que a humanidade estuda física, além de por que vocês estudam física? Por que a física é importante? Pode falar, Matheus, não tem vergonha. Gente, isso são os nossos estudantes, ninguém tem coragem de dar a sua opinião de por que ele faz o que ele está fazendo? Ó, tem um barulhinho aí. Não, esse aqui sou eu que liguei o microfone, cara. Bora aí, gente. Eu posso falar? Fala, Matheus. Eu estudo física. Eu não sei se vocês conhecem aquela frase do Descartes, quando porque ele estuda física e matemática, e ele diz que sempre que ele estuda, ele sente um sentimento dentro dele, quando ele descobre. E sempre que eu estudo física, outras essas matérias, eu sinto um sentimento como se estivesse mais próximo de Deus, entende? Eu sei que, tipo, apesar de ser física, a gente tem que ser bem cético, mas é o sentimento que eu tenho. É, E eu, porque eu estudo física, eu acho que é por causa disso. E a importância para a humanidade é porque você pode provar coisas aqui na Terra sem necessariamente ir para o espaço. Ou você imaginar qualquer coisa que é possível na sua cabeça, desde que siga umas leis físicas. então eu Entende? quero Acho que eu. o prazer de aprender, né, que você mencionou, que é isso que o Descartes falou, e o entender, quer dizer, fazer sentido do universo, é uma coisa por aí, né? Mais alguém? Eu vou responder, Thalita, mas eu quero mais uma resposta de vocês. Por que vocês decidiram, de todas as coisas que vocês podiam fazer na vida, estudar física ou matemática, que é muito próxima? Licença, Leonardo, posso falar? pode? Claro. Eu decidi estudar física porque, para mim, é uma ciência uma das mais puras possíveis e é que tem mais retorno. Por exemplo, você pergunta e o que você pergunta, se você não investigar, não ir a fundo, você não encontra a resposta. E é muito interessante também que a física está através de tudo. Então, eu vejo física em tudo. É como se fosse... ela explica tudo, então eu quero entender o que ela explica. Seria isso. Eu quero entender o que ela explica. Eu gostei que vocês estão todos muito numa direção de conhecimento, né? Vocês estão mais ou menos falando de por que a humanidade estuda física, né? Nós estudamos física pelo prazer de aprender e para entender o universo, né? E vocês estudam física porque vocês querem fazer parte disso aqui. Mas o que é a física? Isso aqui é como foi bem falado agora pelo Leonardo, é uma ciência muito básica, talvez ela seja a mais básica das ciências, onde a gente estuda as coisas, como ela é muito básica, a gente estuda as coisas muito num nível básico, de menos sofisticação do que outras ciências, né? Agora, isso para a física. E sobre a ciência? Né? O que é ciência? Se a gente vai falar de divulgação da ciência, a gente tem que entender mais ou menos o que é ciência. Então, e as perguntas auxiliares, eu vou querer que vocês respondam também, outras pessoas ou as mesmas. Por que a física é uma ciência? Né? Como o conhecimento científico afeta a nossa vida? Como a gente faz para entender o universo, que estava embutido na pergunta anterior? Como a ciência altera o desenvolvimento econômico, como a sociedade se desenvolve, e como que a ciência interage com a sociedade. São várias perguntas. Né? Escolham algum aspecto sobre o que é ciência para me responder. De novo.
pode abrir o microfone e falar. Professor, eu acho que o que faz da física uma ciência seria o método científico. O método científico, legal. Hipótese e tese, ela comprova o que está sendo buscado, o que está sendo perguntado. Todo mundo concorda com isso, quer dizer, o que faz da física uma ciência é o uso do método científico. Quer dizer, só que a gente não sabe muito bem o que é o método científico, né? A gente faz lá, bom, mas é muito dentro do que o Leonardo mencionou. É um pouco mais complicado do que isso, e tem filósofos da ciência que até duvidam que a gente realmente faz como a gente conta que faz. Mas é muito por aí. É por isso que a física é uma ciência. Ela é uma ciência porque ela pode fazer perguntas e ela pode verificar as respostas para essas perguntas e, com isso, fazer sentido do universo, né? E aí, como é que o nosso conhecimento científico muda ou afeta a nossa vida? Ou como que o conhecimento científico altera o desenvolvimento econômico de uma sociedade, faz a sociedade ficar mais rica? Alguma resposta? Ou ainda, será que a gente vive melhor por causa da ciência? Mudou alguma coisa na nossa vida porque nós temos a ciência? Corajosos? Ninguém. Leonardo, de novo, fala. Eu acho que mudou totalmente a sociedade. A cada passo que nós damos em ciências, pode ser do nosso âmbito físico ou sociológicas mesmo, o comportamento social vai se alterando e as tecnologias que vamos desenvolvendo vai aprimorando a nossa forma de ver a vida. Então, tem uma associação com tecnologia e tem uma associação com a forma de ver a vida. Alguém quer opinar mais? Vou dar alguns segundos para abrir algum microfone. Melhoria da qualidade de vida, a criação de ferramentas que utilizam dos princípios físicos que a gente acaba entendendo melhor. Então, a ciência facilita a vida humana, né? Não só a física, né? A física ajuda a gente. A gente ter inventado a termodinâmica nos levou a motores, ar-condicionado, geladeira. A gente hoje pode guardar na geladeira produtos que se estragariam de outra forma, né? Eu acho que a biologia alterou muito como a gente se vê no universo também. Mas tem uma medida muito simples do quanto a ciência alterou a nossa vida, é que, por causa da ciência, nós vivemos quase o dobro do que se vivia há 150, 200 anos atrás. É bastante. E, graças à ciência, hoje vive no planeta Terra 8 vezes o que vivia quando se chegou nos grandes descobrimentos. Quer dizer, esses números são fantásticos. A gente tem tecnologia de alimentos, a gente pode aumentar muito a população da Terra, a gente vive mais, porque a gente tem ciência, né? E a ciência está por trás do desenvolvimento da economia. Os países periféricos, como o nosso, como o Brasil, são países que não conseguem associar desenvolvimento científico com desenvolvimento econômico. E os países que fazem isso bastante bem são os que se desenvolvem. Então, é importante você investir em ciência. E dá para ir até muito além disso. Tem gente que diz que a ciência é a base do capitalismo. Quer dizer, o capitalismo funciona como ele funciona, nós inventamos o dinheiro, empréstimo, riqueza, né, concentração de riqueza, mas a gente só consegue fazer o capitalismo andar, quer dizer, eu posso te emprestar dinheiro, eu sei que você vai me devolver, porque eu sei que o teu processo de produção vai ser mais eficiente no futuro, então, mesmo com o processo melhorado, você vai transformar a riqueza que eu te emprestei em mais riqueza e vai me devolver. O capitalismo funciona assim, né? Então, ela tem muito a ver com o desenvolvimento da economia e com a sociedade. E hoje a gente tem grandes decisões muito ligadas à ciência. Tá? E aí entra o conceito de cidadania. Né? Hoje, no mundo contemporâneo, existem grandes políticas públicas e grandes decisões que a gente precisa tomar, que são muito melhor tomadas se a gente tem um conhecimento científico envolvido. Né? Eu posso ilustrar com uma que me irritou muito ontem.
O governo federal continua recomendando que se use cloroquina para o tratamento do Covid-19. Apesar de não ter nenhum dado científico que confirme isso. Os dados científicos de boa qualidade mostram que ela não tem efeito nenhum. Mas o nosso governo, em vez de seguir a ciência para tomar uma decisão, eles seguem a opinião do chefe supremo deles lá, que quer que se use cloroquina, e assim vai, né? Então, tomar grandes decisões baseadas em ciência tem um potencial de tornar a nossa vida muito melhor. E a gente está num país em que a formação das pessoas, eu contei essa anedotinha sobre os professores, né, de muitas escolas, uma grande parte da população nem entende o que é ciência, aquela coisa do método científico, de achar respostas, as pessoas nem chegam perto disso. E o único jeito da gente fazer com que a ciência, com que o conhecimento científico chegue à população é através da educação, mas também tem outras formas de educar que não a educação formal. E aí é que vai entrar a divulgação científica. Por isso que a gente faz. Quando você faz divulgação científica, o que você está tentando fazer são duas coisas. Fazer a ciência chegar onde ela não chegaria de outra forma e fazer com que o cidadão entenda que, usando ciência nas suas decisões, a vida dele vai ser melhor e mais próspera, como é a vida em sociedade. E como é que a gente pode encontrar esses outros caminhos aqui no Brasil? Então, a gente tem que entender muito bem como é que as coisas avançaram ao longo da história da humanidade, né? E aí tem uma mudança muito importante, que a invenção da internet foi provavelmente uma das invenções mais importantes da história da humanidade. Não é um exagero isso. Ela mudou a nossa vida para sempre. A geração de vocês não consegue imaginar o que é viver sem internet, mas acreditem, eu cresci sem internet, não tinha internet. Telefone era raro nas casas, meu pai é médico, na minha casa tinha telefone, os vizinhos não tinham, então os vizinhos vinham em casa telefonar. Quando eu fui contratado na Unicamp, no meu andar, no Departamento de Física Aplicada, tinha um telefone, então a secretária vinha e te chamava para você falar, né? Mas então, a conexão mudou. E a maneira como a gente se comunica começa com pinturas nas cavernas, né, anos 30 mil antes da Era Comum, aí se descobriu que dava para treinar pombos, que se inventa a escrita nesse meio tempo, se treina pombos para carregar informação, tem a história da maratona, né, em que um emissário correu 42 quilômetros levando uma notícia de uma batalha que tinha sido ganha, em 530 antes da Era Comum. A gente começa a Era Comum, não acontece nada de muito importante, até que 1440 tem a primeira grande revolução tecnológica que tocou a comunicação, que foi a invenção da prensa de tipos móveis pelo Gutenberg, né? Até 1440, a igreja era muito importante na Europa, a igreja católica, e o Papa decidia o que você podia ler. Você não podia ir lá na livraria e comprar o seu livro. Tudo que você podia ler passava pela bula papal. Ela precisava do carimbo, de imprimatur, para garantir que aquelas ideias podiam ser impressas e não iam ser subversivas, né? Até que o Gutenberg inventa a prensa de tipos móveis e ele consegue imprimir qualquer coisa sem a licença da igreja, né? E, curiosamente, o primeiro livro que ele imprimiu foi a Bíblia. A Bíblia tem poucas Bíblias de Gutenberg, ainda valem uma grana, então são peças de museu, mas a partir daqui tudo começa a mudar. Aí, em 1650, se inventa o primeiro jornal, em 1840 se inventa o telégrafo, aqui a gente começa a entender eletromagnetismo, inventa o telégrafo, em 1876 se inventa o telefone, né? Então, o Dom Pedro II, parece que ele foi importante na invenção do telefone, comprou um sistema do Graham Bell, ele era um diletante, né, se interessava por essas coisas. Em 1902 é emitido o primeiro sinal de rádio. Aqui as coisas começam a andar muito rápido, né? A gente está vindo de menos de 30 mil antes da Era Comum, e agora nós já estamos em 1900 da Era Comum, né? 1927, não, 1902 tem o primeiro sinal de rádio, 1927 tem a primeira transmissão de rádio, de TV, quer dizer, a internet é inventada em 1969, mas não como a gente conhece ela hoje, mas como uma rede de comunicação militar, originalmente, que depois veio para a população civil. E em 1994 se inventa o WWW. Não sei se vocês sabem, foram dois físicos que inventaram o protocolo HTTP, o HTML, né, Hypertext Language, que permite que a gente
faça a comunicação que a gente está fazendo agora, que os pacotes caminhem de um lado para o outro, a gente pode inventar browsers, né? Os primeiros browsers são dessa época. E em 1999 aparece o primeiro blog, e aí as coisas andam muito rápido. Em 1997 é inventada a mensagem instantânea, né? O avô do WhatsApp. 2004 Facebook, 2006 o Twitter, 2010 o YouTube. E aí isso vira um caldo de informação muito grande. Então, se as pessoas se informam hoje através da internet, também a gente deve imaginar que elas vão tentar se informar sobre ciência através da internet. Então, para vocês terem uma ideia, isso aqui são resultados do Reuters Digital News Report. Opa, eles têm um anuário de mídia digital que eles publicam todo ano, e eles vão acompanhando em cada país como é que as pessoas acessam as notícias, tá? Porque é uma coisa sobre notícias, sobre comunicação. E você vê que de 2013 até 2019, diminuiu muito o quanto as pessoas consomem notícias através de mídia impressa. Metade dos brasileiros acessava a mídia impressa em 2013, isso caiu para 27% hoje, diminuiu pela metade. E eu sou um desses. Eu acho que eu, em 2013, ainda usava alguma mídia impressa, hoje eu não uso mais. Hoje a gente faz tudo através de mídias digitais, tá? Em 2013, 47% dos brasileiros usavam mídias sociais, hoje 64%. A televisão se mantém inalterada, de 75% para 73%, praticamente nenhuma mudança, e o fato da comunicação ser online, né, incluindo mídias sociais, também se mantém inalterada. Então, a grande massa da informação hoje através é online, também através da televisão, e dentro do online, uma parte grande acessa redes sociais, né, mídias sociais. E uma coisa que é muito legal também é que tipo de dispositivo digital a gente usa para acessar as notícias, né? Então, se você olhar o computador, que é esse roxinho aqui, em 2013 era 81% e hoje ele caiu para pouco mais da metade, 55%. Esse pico aqui está errado, eles avisam aqui que foi um erro da pesquisa, mas isso aqui vem assim. O celular, em 2017, empatou com o computador e hoje ele está ganhando longe. Então, isso eu vejo entre vocês. O pessoal mais jovem, as minhas filhas, acessam notícia muito mais no celular do que no computador. E o tablet, coitadinho, era 14%, hoje está em 11%. 10% dos brasileiros usam tablets. Eu sou um deles. Eu gosto de usar tablet para ler jornal em casa, porque eu gosto do formato grande, mas eu sei que isso é uma exceção. Mas então, quando a gente pensa em divulgar a ciência, a gente tem que levar isso em conta, que é como que o brasileiro consome as notícias, né? E aí a outra pergunta, dentro das mídias sociais, onde que o brasileiro se informa? E você vai ver que para notícias, os brasileiros até o ano passado se informavam mais pelo Facebook, em segundo lugar o WhatsApp, terceiro o YouTube, Instagram, Facebook e Twitter. Mas se você olhar para outras coisas além de notícias, a rede mais usada pelos brasileiros é o WhatsApp, que devido a características dela, ela é muito complicada para a gente fazer divulgação científica. Eu posso falar também depois se vocês se interessarem. A segunda mais usada é o YouTube, depois o Facebook, e o Instagram, e o Twitter aqui também está em último. O Twitter é a mídia que eu mais gosto, mas é a menos usada, porque ela é muito boa para engajar pessoas, né, aquelas notícias curtas, mas ela não é muito popular entre os brasileiros e tem um motivo para isso. E se vocês olharem, assinaturas de celular no Brasil, linhas de celular de 60 a 2017, esse gráfico é meio exagerado, porque ele envolve outras coisas também, porque o telefone celular entra no Brasil no início dos anos 90, de verdade, né? Eu acho que o meu primeiro é de 94 a 95, mas vocês veem que a partir do ano 2000, 98, os celulares começam a crescer, e chega num ponto que a gente tem 1,3 linhas de celular por brasileiro, inclusive bebê, né? Por 100 habitantes, a gente tem 130 linhas. Por que isso? Porque nesses anos, 2010, 2012, tinha aquela história de um chip de uma operadora não liga para outra, ou cobra para ligar, então a gente tinha vários chips e chegou nesse ponto. Hoje que isso já está ultrapassado, nós temos mais do que uma linha por brasileiro. Temos 110 linhas de celular para cada 100 brasileiros, incluindo crianças e bebês, né? Então, o celular
absolutamente precisa ser considerado quando a gente pensa em divulgação. E aí, como que a gente pode divulgar a ciência? Né? Por que caminhos a gente pode seguir? O que a gente aprendeu até agora? A principal fonte de informação é online. Então, se você resolver publicar uma revista impressa de divulgação científica, como existe, a Galileu e a Super Interessante ainda existem, a tua chance de penetrar o público é muito limitada. Né? É muito importante que a gente considere fortemente o uso de celular, porque todos os brasileiros têm um celular. Então, é o caminho. Em vez de eu querer que as pessoas venham a mim, eu quero ir até onde as pessoas estão. Mais da metade dos brasileiros usam redes sociais, então a gente precisa aproveitar esse espaço, né? E aí as formas de se chegar nas pessoas, essencialmente, são através de blogs, que são, eu vou falar um pouquinho, que são exercícios de texto, os podcasts, que são exercícios de áudio, e os vídeos, né, que estão mais conhecidos agora. Uma das possibilidades, por que o brasileiro usa tanto vídeo, é o grau de analfabetismo dos brasileiros. Muitas pessoas não conseguem ler com fluência, então elas preferem ouvir podcasts ou assistir vídeos. Bom, o que são blogs? Blogs vem da contração de duas palavras, weblogs, essa palavra foi cunhada em 1999, essencialmente é se comunicar através da internet usando textos e imagens. Ela é baseada em textos. E aí eu recomendo para quem nunca olhou para o blog de ciência da Unicamp, esse site aqui, eu vou deixar uma cópia da apresentação para vocês, e o Science Blogs, que é essa fonte aqui. Esse aqui é norte-americano, eles são muito importantes, porque o Science Blogs é um condomínio de blogs. Tinha o Science Blogs Brasil, que se juntou com o Blogs Unicamp. E eles te dão no Science Blog Brasil, você tinha validação que seu blog é de boa qualidade científica. Né? Existem ferramentas muito fáceis para quem quer escrever um blog. Eu recomendo fortemente a Blogger, que pertence ao Google. Também a WordPress, se você quer fazer alguma coisa mais sofisticada, com textos e imagens. Ou a Medium, que agora está muito na moda, uma nova plataforma que está funcionando muito bem para blogs. E e é isso que eu quero. Depois eu vou dar exemplos de blogs para vocês. Podcasts é uma outra forma de comunicação científica. O nome dele vem de juntar iPod com webcast. Isso foi inventado em 2004, quando começaram a aparecer os iPods. As pessoas viram que o público, além de consumir música, queria consumir notícias, e, em particular, notícias científicas. Então, essencialmente, os podcasts são programas de áudio que são dados em episódios. Você tem um programa 1, 2, 3, né? Ele requer um pouco mais de conhecimento técnico do que o blog. Você, em geral, precisa escrever um roteiro. Você pode, não precisa, mas pode ter um equipamento de gravação de melhor qualidade para que o som saia bom, e é muito importante num podcast que a qualidade do som seja boa, senão as pessoas vão se desinteressar. E você já precisa fazer um trabalho de edição. Você grava a sua fala e você recorta ela, corta o pedaço que você tossiu, que não deu certo. E aqui no Brasil, a maior parte dos blogs, em particular dos de ciência, são o que a gente chama de tablecasts, que são rodas de conversa. Você senta em torno de uma mesa com seus amigos e vocês conversam sobre um tema e as suas opiniões são interessantes o suficiente para todo mundo ficar ouvindo. Né? O problema dos podcasts é como manter o ouvinte ligado durante 10, 20, 30, 60, 180 minutos. A semana passada, o Xadrez Verbal soltou um podcast com 4 horas de duração, né? Ele já avisou que não é para ouvir tudo de uma vez, você vai ouvindo. Então, tem gente que gosta de ouvir isso no carro, no ônibus, indo para o trabalho, tem gente que gosta de ouvir isso enquanto faz outras atividades, fica lá escutando. Eu sou da turma mais velha, eu gosto mais desses blogs de curta duração, 15, 20 minutos no máximo, mas eu sei que a geração atual tolera bem os podcasts mais longos. E depois tem a produção de vídeo. O vídeo ganhou muita visibilidade com o YouTube, o consumo deles é fácil, e como eu digo, ele vem em diferentes sabores. Um vídeo de divulgação científica pode ser tão simples quanto uma pessoa falando, como eu estou fazendo agora para vocês, uma pessoa falando e dando suas opiniões, eventualmente usando uma apresentação, ou imagens, ou vídeos, né? Ou ele pode ser uma coisa bem mais sofisticada, ele pode contar uma história, ele pode ter uma narrativa, ele pode ser dirigido. Esses vídeos normalmente são de curta duração, tipicamente 10 a 15 minutos, mas também podem ser mais longos, e eles requerem mais
conhecimento técnico, em particular conhecimentos de produção. Se você vai fazer um vídeo que vai um pouco além de uma pessoa sentada falando, você vai ter que produzir, você vai ter que ter, talvez você mesmo possa ser o ator, mas para ele não ficar maçante, chato, é preciso ter recursos de produção. Para vocês terem uma ideia, e aí tem custos. Para vocês terem uma ideia, não sei se vocês todos conhecem o Nerdologia, cada minuto do Nerdologia custa de 4 a 5 mil reais para produzir, cada minuto. Então, para você fazer um vídeo produzido como os do Nerdologia, você vai precisar ter um patrocínio, uma fonte de recursos importante. Tá? Então, exemplos de blogs, como eu falei para vocês, os blogs são fáceis de fazer, eles têm essencialmente texto, né, pode ter figuras ou vídeos aqui, mas eles permitem que você chegue numa profundidade maior do que vídeos ou podcasts, porque a pessoa está enxergando o que você está fazendo. Então, você pode escrever uma fórmula, esse aqui é o Física na Veia, do Dulcídio, que foi aluno nosso, foi meu aluno, inclusive, foi estudante aqui da Unicamp, ele tem esse blog, talvez o blog mais antigo de física do Brasil, ele está no UOL, e o Dulcídio é uma grande figura. E ele permite, quer dizer, ele pode escrever uma fórmula, ele pode fazer uma figura, porque ele é um meio que permite essas coisas. Né? Quando você escreve um blog, aí começam as complicações. Né? Você tem que ter um público-alvo, você tem que saber para quem que você está escrevendo. Quer dizer, a equação da gravitação universal não é para qualquer leitor do blog, alguém que já tem alguma cultura, que entende a linguagem que uma equação traz. Né? E o bônus para quem escreve blogs, se alguém se interessar por isso, eu posso ajudar a começar, é que você treina a escrita. A escrita tem uma característica muito curiosa. A gente só aprende a escrever escrevendo. Então, é importante você escrever, sabe sobre a história tudo que você sabe. E aí aparece todo o talento e todo o treinamento para que você se torne um bom narrador. Como eu estou falando de blog, eu não posso deixar de falar do meu próprio blog, o Cultura Científica. Então, eu peguei os 2 últimos posts que eu fiz, só para vocês terem uma ideia do que rola ali. Eu fiz um post porque eu estava assistindo o nosso presidente falando de manhã, em época de Covid, e um dia o sol vinha aqui da direita, quase a 90 graus com ele. Então, ele, por espalhamento de luz, as gotículas que ele espelha, ele fala gritando, né, criavam uma nuvem na frente dele. E eu aproveitei isso para chamar a atenção que por que você tem que usar máscara, né? Que você fala desse jeito, seus perdigotos vão embora. Até coloquei um videozinho que eu gravei da televisão, aí você começa a sofisticar, você tem que aprender, né? Mas você vê que o meu blog está na plataforma mais básica, que é o Blogger, né? E eu nunca me interessei em ir muito além disso. Eu não vivo de fazer blogs, mas eu tenho essa atividade para explicar para as pessoas o que está acontecendo. Então, o post anterior foi sobre o que eu chamei de epidemiologia para principiantes. Eu tive que aprender epidemiologia para entender o que está acontecendo agora, inclusive na turma que eu estou dando. E aí eu uso uma linguagem, quer dizer, eu sempre evito colocar fórmulas, às vezes eu tenho que colocar, mas eu abuso de gráficos. Eu gosto muito de gráficos para expressar coisas e eu ajudo o leitor a ler o gráfico. O que está mostrado aqui no caso, é o número de suscetíveis, infectados e recuperados de uma epidemia. Como é que o modelo epidêmico funciona? Nesse caso, eu não coloquei nenhuma equação para não assustar o meu público. Né? E aí tem os podcasts, mas tem vários blogs legais, eu posso mencionar outros para vocês. E de podcast, tem vários podcasts científicos, mas eu quis mencionar para vocês o Physicast, porque ele é feito aqui no Instituto de Física da Unicamp. Eu nem conheço, pessoal, eu queria encontrar eles, e aí veio a pandemia, mas eles já estão no episódio 35, eles estão produzindo esses episódios de podcast regularmente, né, e colocando eles no ar, e sempre são assuntos ligados à física. Então, quem nunca ouviu um podcast, eu recomendo que ouça esse, e tem vários outros podcasts. E outra dica, eu costumo ouvir podcast em inglês, porque também treina o teu ouvido com língua estrangeira. E é legal que você não entende uma coisa direito, é só voltar e você ouve de novo aquilo que você estava ouvindo, né? E te abre o universo. Então, podcast, o Physicast usa a plataforma Anchor, que é uma plataforma muito prática para quem está começando com podcast, e eu recomendo que vocês, quem estiver interessado em fazer isso, entre em contato com eles para aprender. Depois tem os podcasts de vídeo, e eu já quis começar com, eu acho que é uma das melhores histórias de sucesso de um físico
fazendo vídeos. Ele tem um canal no YouTube, Ciência Todo Dia, o Pedro Loz, lá da Federal de Santa Catarina. Ele fez tanto sucesso com esse canal de vídeo dele que ele largou o curso de física no meio. Ele não fez o último ano do curso dele, porque ele começou a se dar, ele sabia o suficiente para tocar o canal dele, ele está vivendo do canal, ele ganha dinheiro com o canal, e ele se transformou, ele tem quase 1,5 milhão de assinantes, né, se transformou numa referência em educação não formal em física. Ele até criou um curso de física que está lá no canal dele acho que é para o ensino médio, né, no nível do ensino médio. E o Pedro é um cara legal, acessível, gosta de conversar, eu acho que é um exemplo a ser seguido. E é uma prova que um físico, nem precisa ser físico, né, mas alguém que estudou física, pode viver de divulgação científica. E o outro que eu não podia deixar de mostrar para vocês é possivelmente o meu canal preferido no YouTube, é o Nerdologia. A cara do Nerdologia é um sujeito que era blogueiro e ele escrevia muito bem o blog dele, ainda existe o blog dele, o Rainha Vermelha, né, que é o Átila Yamarino, que agora ganhou muita notoriedade, e ele vive disso também, não é físico, ele é biólogo, mas ele fala muito sobre física. E a ideia deles do Nerdologia, o Nerdologia não é dele, né, mas ele participa dele desde o início. A ideia do Nerdologia é trazer essa cultura nerd para a ciência. E funciona isso. Muita gente desperta para a ciência por causa dos vídeos do Nerdologia. E se você prestar atenção, os vídeos do Nerdologia são muito curtos, daqui 10 minutos, 8 minutos, 10 minutos, que é o tempo certo para uma pessoa fica prestando atenção 100% num vídeo. Né? Saiu um novo hoje, toda terça e quinta de manhã, saiu eles têm regularidade. Coisa. Então, como é que a gente pode se preparar para ser um divulgador? Ok, gostei, achei isso legal, o que eu posso fazer? Você vai precisar desenvolver habilidades e competências associadas à divulgação científica que não são ensinadas nos cursos de física. Então, a primeira coisa que você precisa é conhecer esse universo de divulgação. Eu tenho certeza que alguns de vocês já conhecem, mas quanto mais eu me envolvi com o universo de divulgação, mais eu aprendi isso aqui. Gente, é um sistema muito mais complicado do que os sistemas que eu costumo estudar. Né? Então, você tem que entender um pouco de psicologia das pessoas, como é que elas formam o conhecimento, como é que elas se posicionam e como é que elas reagem quando elas recebem uma informação que é contraditória com as crenças dela. E isso é uma coisa que eu ainda estou tentando entender, é o que eu chamei aqui. Isso pode ter a ver com o conhecimento das pessoas, com a identidade das pessoas. Então, não é à toa que o mesmo cara que hoje acha que cloroquina cura Covid-19, ele também acha que o isolamento social piora a epidemia, ele acha que ivermectina vai curar também. Quer dizer, é o pacote completo, porque as crenças que ele tem têm a ver com a identidade sociopolítica dele. Né? E, às vezes, isso tem a ver também com a sua percepção do universo, que já foi até mencionado. Né? Se eu percebo o universo através da ciência, a minha percepção do universo é muito diferente de pessoas que percebem o universo por outros caminhos, que entendem por que estamos aqui, como estamos aqui, de outras formas. Né? No ano passado, no segundo semestre, nós demos uma eletiva aqui na Unicamp, na física, de divulgação científica em novas mídias, justamente para formar divulgadores. Nós tivemos 80 matriculados, foi um curso de muito sucesso, e eu espero que ele se repita no futuro, só que ele teve um problema técnico, o professor que eu convidei para dar esse curso, pela regra da Unicamp, ele é um professor especialista, ele só pode vir uma vez, mas acho que nós vamos tentar achar um caminho para eventualmente trazê-lo em outras edições. Foi o Átila Yamarino, do Nerdologia, que eu tinha mencionado. Né? E eu quero que vocês prestem atenção também que, por causa de todos esses problemas, e para entender o fenômeno de redes sociais, fake news e tudo que está acontecendo hoje, divulgação científica é uma área de pesquisa, e eu estou dedicando parte agora com a pandemia, quase 100% do meu tempo, a entender divulgação científica e entender as redes sociais. Estou orientando 2 doutorados no assunto e tem espaço para iniciação científica, tem espaço para mestrado. Nós estamos com muita coisa aparecendo na direção de usar o conhecimento de redes sociais. Hoje a gente está indo numa direção de inteligência artificial, de aprendizado de máquina, para entender como seguir, como a informação circula nas redes.
Então, esse curso que eu falei para você, de divulgação científica em novas mídias, foi dado pelo Átila, e todas as aulas, acho que não todas, mas quase todas as aulas estão no YouTube, nesse canal, que é um canal secundário do Átila. E ele é muito legal, quer dizer, quem está interessado, agora que a gente está em pandemia, tem que ficar em casa mesmo, eu recomendo que quem está interessado assista esse curso, né? Ali tem bibliografia, é isso que eu estou falando aqui e muito mais. É um curso completo, inclusive, sobre produção de vídeos. Tá? E aqui para mostrar para vocês que divulgação pode ser uma carreira, sou eu no meio do Átila e do Felipe Figueiredo, que é o parceiro dele no Nerdologia. Essas duas pessoas vivem de divulgação científica. A profissão deles é divulgador, eles vivem de divulgar ciência, história, né, que também é uma ciência humana, nas redes sociais. E o Covid-19, né? Eu quero, antes de terminar, eu quero chegar na situação que a gente está agora. Nós estamos no meio de uma pandemia de Covid-19 e o advento do Covid-19, eu acho que foi a apoteose da divulgação científica no Brasil, porque algumas das pessoas mais influentes para os caminhos que o Brasil está tendo na pandemia são divulgadores científicos, que são o Átila, e que o Átila teve uma live, a primeira live dele de 20 de março, teve 5,6 milhões de views até agora. Esse número é impressionante, nós estamos num país de 210 milhões de pessoas, né? Quase 6 milhões assistiram a live do Átila, e comentaram, o Átila agora é o inimigo de uma certa corrente política aqui, porque ele causa o pânico, né? Mas, então, agora os influenciadores digitais realmente estão influenciando a sociedade, né? Outra divulgadora que tem aparecido bastante é a Natália Pasternak, do Instituto Questão de Ciência, que também nossa amiga, companheira de divulgação, que tem feito um trabalho de levar a ciência para as pessoas num contexto de pandemia, onde existe uma guerra de narrativas. E o próprio governo do país está seguindo uma narrativa que não é exatamente a narrativa da ciência. A gente pode conversar, discutir sobre isso. E aí, como entender o problema a partir da ciência, eu fiz o que a física pode fazer. Esses modelos epidemiológicos, na verdade, são modelos físicos. Você trata as pessoas como um meio homogêneo, escreve as equações diferenciais, onde você faz a doença aparecer e desaparecer nessas pessoas, você coloca condições de contorno, você sofistica, você pode tratar de inhomogeneidade. É muito legal. Tem uma aula minha aí pela internet que eu dei sobre epidemiologia para estudante de física. Eu estou tentando, se tudo der certo, eu vou dar uma eletiva sobre isso no semestre que vem, mas o que a física pode contribuir é através de modelos, e a gente tem feito isso, tem vários físicos trabalhando. E o nosso inimigo, mas não é o inimigo, quer dizer, o nosso alvo aqui é aquela figura mítica que todos vocês conhecem, que é o tiozão do Zap, né? É o cara que a negação da ciência está ligada à identidade dele. Ele não entende a ciência, ele não consegue entender a ciência com os elementos que ele tem, e ele está percebendo a ciência como um problema. A ciência está atrapalhando o que ele gostaria que tivesse acontecendo agora, que é a volta à vida normal, que todos nós gostaríamos. Mas eu entendo por que a gente não deve voltar à vida normal agora. O tiozão do Zap, não. Então, tem toda esse lado de identidade para eles que é muito importante a gente considerar, e é o nosso alvo. Muito do que a gente faz hoje em divulgação é para o tiozão do Zap. E a gente tem que tomar alguns cuidados com linguagem, porque muitas vezes a gente não pode usar uma linguagem que não seja acessível para ele. A gente tem que usar uma linguagem que ele consiga mais ou menos entender, respeitar as crenças dele e sugestionar ele para olhar as coisas por outro lado. Mas eu acho que a pandemia está sendo, como eu falei, a apoteose da divulgação. A divulgação científica tomou a dianteira da sociedade. Hoje, tanto é que algumas das pessoas mais influentes são divulgadores. Para vocês terem uma ideia, eu tive uma reunião virtual com o Átila e com um dos meus doutorandos hoje de manhã, e a reunião teve que terminar às 10h30, porque o Átila tinha uma reunião com o Supremo Tribunal Eleitoral para dar a opinião dele sobre como que devem ser as eleições. Assim, quer dizer, um divulgador científico está ajudando a decidir como é que vai ser a nossa próxima eleição. E, claro, que ele não é bobo, ele se juntou, eu estou ajudando nisso aí também. Ele se juntou gente para a gente dar opiniões, ele é o nosso interlocutor com o STF.
Para terminar, eu quero chamar a atenção de vocês para alguns pontos. O que eu quero que vocês levem dessa conversa? Né? Primeiro, que divulgação científica é cada vez mais importante na sociedade contemporânea. Ela pode ou não vir a ser a profissão de vocês, mas mesmo que vocês sejam pesquisadores mais caretas como eu, é muito importante que hoje os projetos de pesquisa pedem que você tenha um esforço de divulgação importante. Ela é um assunto de pesquisa, porque tem muitas perguntas sem resposta, então, apesar disso não ser, como o Leonardo tinha mencionado, né, uma coisa que a gente pode atacar com o método científico, porque ela é muito básica, o sistema da divulgação científica é muito sofisticado e complicado, mas a gente pode usar o método científico para entender, e tem revistas com publicações acadêmicas sobre isso, tentando entender o que acontece nesse universo fortemente não linear, que são as redes sociais. Né? Ela pode ser uma opção de carreira hoje. Eu tenho certeza que alguns dos ingressantes hoje no curso de física vão ter como carreira deles divulgação científica, educação não formal, esse tipo de coisa que sai um pouco das carreiras tradicionais. Quando eu estudei física, as nossas únicas possibilidades eram trabalhar numa universidade, trabalhar com ensino básico e, eventualmente, trabalhar numa instituição que precisa de um físico pesquisador. Hoje as coisas estão se diluindo bem e aparecem outras possibilidades, e uma delas é o divulgador científico. E a divulgação científica está ao alcance de vocês. Vocês estão, provavelmente, num dos melhores cursos de física do Brasil. Eu acho que tem que ter isso muito claro para vocês. Então, vocês todos têm um potencial de sair do curso de física com conhecimento em física muito sólido. E vocês podem usar isso a favor de vocês, caso vocês queiram ser divulgadores. Isso tudo está ao alcance de vocês. Quer dizer, tem divulgadores por aí para vocês aprenderem. Eu mesmo estou à disposição de quem quiser trabalhar nisso, me manda um e-mail, a gente logo encontra um projeto para envolver os candidatos. Né? E antes de terminar, divulgação científica para pesquisa é uma área interdisciplinar, e por causa disso, antes de começar a pandemia, nós começamos a articular pessoas interessadas em redes sociais, né, informação e desinformação em redes sociais, e nós criamos o grupo que, na falta de uma inspiração melhor, se chama GEDRES, Grupo de Estudos da Desinformação em Redes Sociais, e esse grupo estabeleceu, nós compramos uma linha de celular e temos uma linha de WhatsApp que serve para recolher notícias, essencialmente fake news, sobre o Covid-19. Então, convido vocês a divulgar esse número, e se vocês receberem no grupo de família, no grupo dos vizinhos, uma notícia potencialmente falsa sobre o Covid-19, manda para a gente, é só dar um forward para a gente, que a gente está guardando isso. Para vocês terem uma ideia, essa reunião que eu tive hoje de manhã com meu aluno e com o Átila, foi para saber que nós já temos mais de 62 mil mensagens que nós recebemos, o telefone está aqui comigo, e a gente pega o backup do WhatsApp e a gente está triando, usando inteligência artificial para triar essas mensagens malucas, né, para entender o que a gente pode fazer e o que a gente pode ajudar para vacinar as pessoas contra informação falsa, contra desinformação. Desinformação é uma doença quase tão grave quanto a epidemia, e ela é epidêmica. Ela se transmite nas redes sociais. Você recebe uma mensagem, você acha que ela é aquilo que você acredita e você manda ela para frente. Né? Então, na verdade, você está contaminando outras pessoas. Então, como que a gente pode vacinar a população para evitar essa contaminação de desinformação? É um assunto de pesquisa que a gente está seguindo. Eu queria falar isso para vocês, eu quero agradecer pela atenção de vocês, e estou aberto, não só estou aberto, eu quero muito que vocês me façam perguntas e que a gente possa avançar na discussão. Muito obrigado. Muito obrigado a você, Leandro, por ter aceito o convite, entendeu? Foi muito boa a palestra, muito boa mesmo. Então, o que a gente está fazendo, Leandro, é o seguinte: os alunos, os estudantes fazem a pergunta aqui, em geral, pelo chat, né? Se quiser fazer no microfone também, fique à vontade. E aí você lê em voz alta, para poder depois ficar registrado, e responde. Tranquilo. E essencialmente isso. Qualquer coisa, se precisar, eu estou aqui, tá? Mas se alguém quiser perguntar falando, é só ligar o microfone e mandar ver também. Eu gosto de conversar. Então. Beleza, gente. Vamos lá, alguma pergunta, gente? Vamos lá. Pô, senão vai ficar chato, o Felipe vai ter que fazer as perguntas, vamos vocês, pô. Exatamente. Boa tarde, Leandro. Opa, quem fala? Thiago, isso. Minha pergunta é mais relacionada a esse finzinho da palestra. Eu queria saber quais são as principais fake news que vocês têm recebido sobre o Covid, assim, nesse grupo, o que o pessoal anda falando, tipo,
mais, assim, os tópicos mais relevantes? Essa pergunta é frequente. Eu divido, o que a gente fez usando inteligência artificial foi criar o que a gente chama de uma taxonomia. A gente classifica as fake news, né? Então, tem os gêneros, né? Não, tem 3 reinos nas fake news que a gente recebe, que são as humorísticas, que é o menor reino deles, é os fungos, é o reino pequeno. Mas tem muita piada no meio aí, que são fake news. Tem uma que eu adoro, que é um cara que diz que LSD está livrando as pessoas porque o vírus fica todo desorientado, então pode dar LSD, mas tem que ser do levógero. O cara faz parecer científica a coisa, né, para desorientar o vírus. Depois tem um tipo de fake news que é aquela da naturebice. Tem que tomar cuidado com essa palavra. Quer dizer, as curas naturais para o fake news. É um outro grande reino. E aparece muito. Isso pode desde calor, água quente, beber muita água, erva doce, chá de erva doce, florais, tem de tudo. Caldo de cana, vai embora. E essas aí, a maioria delas vem de boa fé das pessoas. Você recebe, você quer que aquilo cure o vírus, né? Homeopatia, né? Você quer que aquilo cure o vírus, e você manda para as pessoas porque você quer que as pessoas recebam isso, né? Sejam curadas. E aí tem o outro grande reino, que é o reino mais politizado, que são as fake news, que eu chamo de mal intencionadas. Então, e aí também, nesse reino, reino filo, não me lembro como é que era, eu não sou biólogo, né? Mas ela se divide em grandes grupos também, 2 pelo menos. Um deles são as narrativas de teorias da conspiração, que aparece muito, o reino causado na China, num laboratório, com o objetivo de acabar o mundo ocidental, e o Jorge Soros falou com Bill Gates que vai instalar um chip. Aí, cara, a narrativa chega a ser divertida, inclusive. Depois tem as do mal mesmo. E isso, todas elas circulam em torno da narrativa de minimizar a gravidade da pandemia. Seja elas dizer que a doença tem cura, né? É só tomar cloroquina, ivermectina, nitazoxina, ou outras coisas, drogas convencionais. Não faz mal se você pegar, você vai se curar. Ou dizer que não, ninguém morre desse troço, é só 1%, 0,5%, aí começa a brigar pelo número, né? Ou dizer que a contaminação em casa é pior do que na rua. Todas elas são no sentido de quebrar o isolamento social, né? Então, isso acontece, e acontece bastante. Então, são essencialmente esses os grandes grupos. E aí tem variações sobre o tema, né? Tem uma que eu gosto, que é uma suposta médica, apareceu no início e às vezes ela volta. Uma suposta médica que se infectou e aí tratou com, nem lembro com o que era, e ficou boa. Aí tem as dos robôs que chegam na gente, né? Do primo do porteiro que explodiu o pneu e tratar. Essa é das políticas, né? A morte dele foi por explosão de pneu, mas ele, na verdade, ele morreu de explosão de pneu, mas na verdade ele foi registrado como Covid, que é uma mentira. Tem a do tio que se curou com cloroquina, e aí vai. Mas são sempre nesses... E elas vêm em ondas, isso que é muito curioso, isso é outra coisa que me surpreendeu. A mesma fake news, ela tem um tempo de vida e ela decai quase exponencialmente. E aí, daqui a pouco, ela nasce de novo e vem. Talvez isso seja porque a gente não olhou ainda, tem que olhar. Talvez seja porque ela leva um tempo para chegar em outros lugares, pelas redes sociais, e aí ela se difunde em outro lugar. Porque a nossa sonda de fake news não é o doente, não é a fake news. É alguém que se ficou incomodado com a fake news e mandou para a nossa linha. Então, a gente está fazendo diagnóstico pontual, né? Então, isso acontece. Mas, olha, é um mundo. E explorar esse banco de dados vai dar mais do que uma tese de doutorado, porque tem muito, muito material aí só sobre essa nossa linha de WhatsApp. O Gustavo perguntou se eu tenho algum projeto de iniciação que não envolva divulgação. Tenho. Na vida real, sou físico de semicondutores e trabalho dopando semicondutores com terras raras, né, com aqueles elementos que ficam fora da tabela periódica. Mas isso é outro seminário. Aliás, eu vou dar para o Café com Química, no fim de julho, um seminário sobre terras raras em semicondutores. Pesquisa sobre ciclo de vida de uma fake news. Nós estamos começando a pesquisar isso, porque é o seguinte, até aparecer o Covid-19,
a gente estava muito mais interessado, não em fake news, vocês veem como as coisas evoluem. Eu estava muito mais interessado em desinformação científica, cura quântica, terra plana, tudo coisas que envolviam física, né? Moto perpétuo, que tem muito vídeo de moto perpétuo no YouTube, como é que essa desinformação se propaga e como é que você forma bolhas sociais em torno disso? Quer dizer, um cara que cai em terra plana, ele logo vai cair também em anti-vaxxer, né? E isso nos Estados Unidos é mais ou menos bem estudado, está querendo estudar o caso brasileiro. E aí, eu não estava muito preocupado com o ciclo de vida, porque elas continuavam. Aí veio o Covid e o mundo mudou, cara. Inclusive, o assunto de tese do meu aluno, é possível que a gente mude ele só por causa dessa linha de WhatsApp que a gente está processando agora. Professor. Oi, João. O senhor acha que é mais difícil para o divulgador científico fazer com que o conhecimento científico seja acessível para a população, né, para as pessoas, ou fazer com que as pessoas tenham interesse em procurar esse tipo de conteúdo? Perguntas difíceis. Os dois são difíceis. Primeiro porque é muito fácil eu falar sobre os meus terras raras ou o material que eu trabalho, que eu mencionei há pouco, com o Felipe, que é físico como eu, sabe mecânica quântica, fala a mesma linguagem, os troços são ortogonais, né? Ele sabe do que eu estou falando. É muito complicado quando você tem que trazer conceitos mais ou menos sofisticados, como mecânica quântica, para uma população que mal sabe fazer um gráfico. Então, isso é muito difícil. Fazer com que as pessoas se interessem é um problema que eu acho que é o problema mais complicado e onde eu não tenho a resposta. Né? Como é que eu vou fazer com que o tio do churrasco se interesse, ou nem se interesse, considere a possibilidade da ciência trazer uma resposta melhor do que a que ele recebeu no WhatsApp, no grupo dos vizinhos dele? Porque isso tem a ver, como eu tinha falado antes, tem a ver com a identidade das pessoas, isso tem a ver com o que elas acreditam, o que faz delas o que elas são. E é muito complicado. A pesquisa em divulgação científica hoje está voltada para isso. Não é nem só fazer com que as pessoas se interessem, mas fazer com que elas se deem conta que a ciência é um conhecimento sólido, alternativo ao que elas acreditam, e que é o responsável por a gente estar aqui. Lembra que não ia ter a câmera do computador, não ia ter nem computador, não ia ter nem eletricidade para eu estar transmitindo essa conversa para você se não fosse a ciência. Né? Então, as pessoas às vezes não se dão conta disso. A gente tinha uma iniciativa de divulgação científica em Campinas que se chamava Chopp Consciência. Ela está meio parada agora porque está todo mundo meio cansado. Mesmo antes da pandemia, a gente já estava meio parado nisso. E a ideia era falar sobre assuntos científicos no bar, tirar a ciência do meio acadêmico, né, ir para o bar, e alguém falava ou discutia sobre isso. E eu falei uma vez sobre iluminação. Iluminação é uma coisa que a gente não se dá conta de quanta tecnologia tem envolvida, porque ela está banalizada. Né? Antes de inventar a iluminação, ou seja, 300 anos atrás, não, 300 anos atrás já tinha iluminação, mas há 1000 anos atrás, você ia dormir na hora que o sol se punha, porque senão não chegava mais nada. Né? E era perigoso, porque os bichos podiam vir te atacar, não sei o quê. Aí você inventou iluminação, que foi desde das tochas até os LEDs de alto desempenho que a gente tem hoje em dia, isso foi evoluindo por causa da ciência. Né? E é um assunto interessante que as pessoas não se dão conta de quanta ciência está embutida nisso. Eu acho muito legal que muitos negacionistas da ciência estão falando no celular, né? Usando a internet, quer dizer, usando um meio que só existe por causa da ciência. Outra pergunta, comentário, dúvida? Boa. Tem uma pergunta brincadeira aqui. Não, desculpa, eu interrompi alguém. Você acha que a divulgação científica, digamos assim, em menor grau que requer um conhecimento técnico menor, por exemplo, uma coisa que a gente já teria acesso a um esclarecimento, você acha que existe a possibilidade de pessoas no nível que nem a gente, de ingressantes, primeiro, segundo ano, realizar, mesmo que seja em pequeno grau, uma divulgação científica? Claro que sim. Inclusive, teve alunos nesse curso que o Átila deu junto comigo, que eram do primeiro ano. E tinha um carinha da Bahia, que chegou da Bahia, ele filmou a chegada dele na Unicamp. Ele fez um
um canal no YouTube sobre como ser um estudante do primeiro ano de física na Unicamp, por exemplo. Claro que você tem como. O problema é que isso dá trabalho, você tem que encontrar problemas, é o que eu falei, você tem que fazer roteiros, né? Ou você tem que escrever sobre algum assunto que você entenda numa linguagem acessível para as outras pessoas, uma vez que você determinou o seu público. Mas porque vai ter gente que vai estar lendo o que você escreve para ver se vai deixar na Wikipedia, e eles fazem isso, têm feito isso. Então, tem várias maneiras da gente entrar em divulgação usando diferentes ferramentas, mas eu acho que vocês têm todas as condições, se você quiser, me manda um e-mail, a gente conversa, eu te ajudo a começar nesse universo. Apareceu uma poesia. A gente caiu aí durante a resposta do Leandro? Para mim caiu, mas se não caiu para todo mundo, caiu, né? Eu não queria atrapalhar porque teve uma vez que caiu só para mim, entendeu? Beleza, desculpa, Leandro. A ciência nos leva a criar. A ciência nos leva a criar a tecnologia, mas a tecnologia falha. Né? Não, eu estava dizendo que você tem todas as condições de começar. O fato de você ter entrado na Unicamp já te coloca num padrão intelectual e científico, né? E está interessado em física ou matemática, que certamente você tem coisas para contar. E tem alunos de primeiro ano com projetos de divulgação, a maioria deles com vídeo. Eu tenho um aluno do ano passado que filmou o que é o primeiro ano de um estudante de física na Unicamp. Então, é possível, sim, você pode escrever texto, você pode fazer o seu podcast, você pode fazer o seu blog, tem vários caminhos que vão te permitir ser um divulgador, né, ou aprender a ser divulgador durante a sua graduação. Depois tem uma pergunta por escrito, se é difícil ganhar público com divulgação hoje em dia. Difícil tudo né? O público não está te procurando, mas na medida que você começa a fazer coisas, começa a atrair as pessoas, mais gente, isso tem um efeito de epidemia. Isso quer dizer, uma pessoa contamina a outra, que contamina a outra, e na medida que você estiver no YouTube, o algoritmo vai começar a direcionar pessoas para você, no YouTube ou no Twitter, e no Facebook também. Então, tudo é possível. Eu não menciono muito Instagram porque eu tenho pouca experiência e não gosto da mídia Instagram. Outros divulgadores adoram a mídia Instagram, mas é coisa pessoal aí. Mas ganhar público é uma coisa que você faz fazendo também, de novo, chamando a atenção. Outra possibilidade é você se juntar a divulgadores que já têm um canal estabelecido, porque obter público é uma parte importante do movimento para divulgação. Então, o mais fácil talvez seja se juntar a um grupo de pessoas que já vem fazendo divulgação e já tem o seu público. Ou tentar atrair para você. Mais perguntas? Comentários? Curiosidades? Ô, Leandro, tem algumas lá no... antes de cair, tem algumas aqui do Matheus, né? Matheus Araújo, entendeu? Acho que João, como a renda da pessoa pessoa pode afetar a comunicação da divulgação para a população, visto que a maioria não tem acesso talvez a essa fonte, levando em conta que a educação é muito cara no Brasil. Matheus, também é renda, né? Mas é que hoje a internet chega em toda a nossa população. Então, você tem que definir o seu público. Então, tem uma parte da divulgação que é feita justamente para o público de renda muito baixa, e você tem que falar uma linguagem que esse pessoal entenda, você tem que sensibilizar ele, né? Quer dizer, isso também é muito importante, para que ele sinta o prazer em estar aprendendo, né? Como algum de vocês tinha mencionado. Então, é muito importante você entender para quem que você está falando. Se você decide fazer comunicação e divulgação para pessoa de baixa renda, que eu acho que eu não consigo fazer isso porque eu não tenho nem formação para isso, mas tem gente que faz. Você vai precisar ensinar para
coisas básicas, aquela coisa de fazer um gráfico, de entender o que é a ciência, por que a ciência. Tem que começar sempre com coisas muito básicas. Um erro comum entre gente que quer fazer divulgação, especialmente cientistas estabelecidos, como eu e outros, né, é querer divulgar o que eu faço no meu laboratório, porque todo mundo acha que o que eu estou fazendo é muito importante para o país e todo mundo tem que saber. Aí eu vou lá e faço um negócio super legal sobre terras raras, as transições intranível F, que emitem luz e tem o magnetismo, não sei o quê. É muito legal, só que ninguém vai entender esse troço. E, em geral, os caras que fazem isso tem esse problema. Você faz um vídeo sobre um tema sofisticado, põe ele no YouTube e ninguém assiste. Então, conseguir falar de coisas que interessam as pessoas. Aí você viu que o Dulcídio estava falando de gravidade no blog dele, que é uma coisa que interessa as pessoas, não as pessoas muito pouco educadas, mas te surpreende olhar para a estação espacial e ver todo mundo flutuando, né? Mas você tem que ter acesso à internet, você tem que ter visto isso. O que eu peguei lá dos perdigotos do Bolsonaro é porque muita gente está assistindo ele falando de manhã lá, os seguidores, eles rezam e coisa, mas às vezes aparece coisa de interesse da população que a gente usa para ilustrar. Então, o que eu posso te dizer? Você tem que definir o seu público, né? Agora, esse público de baixa renda é um público muito importante, porque às vezes os patrocinadores são gente que vende, são empresas que vendem produtos, eles vão querer que você valide o que eles estão fazendo, coisa parecida. Então, se você olha profissionalmente, isso é muito importante. Deixa eu ver se tem mais por escrito. O João Felipe tem um podcast sobre física, mas tem pouco público. O João Felipe precisa divulgar o teu podcast, precisa falar, passar para os amigos, colocar no Facebook do Instituto de Física, no Facebook do IMEC. Tem um esforço de juntar público. E isso aí é assim também. O meu blog, no início, eu tinha meia dúzia de leitores. Isso vai aumentando com o tempo e hoje eu tenho um público bastante grande. Eu tenho mais de 500 mil de acessos, né, que nem se compara com o vídeo do Átila, mas as coisas vão passando de boca a boca, né? Ana Carolina quer saber como é que é a iniciação científica em divulgação. É igual a iniciação científica em outras áreas. Você pega um problema e você ajuda a resolver esse problema. Então, no caso de divulgação, nos assuntos que eu estou pesquisando, essencialmente o que a gente está precisando agora é pessoas que saibam ou que queiram aprender a programar em Python, né, que é uma linguagem de programação, para destrinchar os bancos de dados, limpar os bancos de dados e começar a brincar com representação nisso. Quer dizer, fazer um gráfico de quantas fake news sobre tal assunto chegaram ao longo do tempo, histogramas desse tipo. Então, são essencialmente ajudar em projetos, ou participar e entender projetos e participar das nossas reuniões. Como isso é uma área interdisciplinar, você também vai aprender com coisas de gente que é da área de comunicação, né? Então, gente que trabalha com notícias em redes, isso é o que eu também estou aprendendo. Mas iniciação científica, para mim, sempre tem a ver com os interesses das pessoas. Talvez eu tenha coisas mais importantes e maiores sobre iniciação dentro de alguns meses, que eu estou participando de um projeto grande, que se der certo, nós vamos precisar de muita gente para nos ajudar. Mas o que a gente tem feito é isso, aplicar o método científico a um problema. É isso que a gente faz. O nome do meu podcast, eu não tenho podcast, eu tenho um blog. O meu blog se chama Cultura Científica e ele está no início dessa apresentação que eu vou passar para o Felipe. Você conhece grupos de divulgação com foco em matemática? A maioria tem um até que na Unicamp, né? Tem um personagem, tem um professor que chama Varão, da matemática, que criou um personagem e ele tem um site de divulgação em matemática. Mas eu também, eu gosto muito de alguns canais no YouTube, em particular, não sei se vocês já viram, o Three Blue, One Brown, que ele é muito claro, né? Mas está aí, é um espaço para se fazer divulgação de matemática em português na rede. E tem o Numberphile também, que é muito bom. Quando você começa com isso aí, cara, tem muita fonte de informação. E é muito legal interagir com essas pessoas. Deixa eu falar uma coisa aqui, Leandro. Fala. Você falou do Three Blue, One Brown, o Grant Sanderson, né? Aquilo ali é feito em Python, né?
os vídeos dele. Então, em termos técnicos, né, mais um motivo para aprender Python. Não, esse era só... E às vezes, eu não sei se é ele, tem alguns que botam o código no Sci-Hub, então, no GitHub. Então, você tem acesso ao código ele, que eles usam. É ele, né? Teve um cara, ele fez uma simulação muito interessante sobre epidemiologia e um cara reproduziu e fez ainda além do que ele tinha feito, está no GitHub também. Então, aprender Python, não digo Python é uma linguagem que está muito popular hoje em dia, mas aprender a escrever código, eu acho que é fundamental para essa geração, porque vocês são da turma onde inteligência artificial vai fazer parte do dia a dia. Então, você saber programar, saber transformar números em conhecimento é um talento muito importante, né? Eu aprendi outras linguagens, agora eu virei programador em Python por causa disso. Para esse problema de inteligência artificial, a gente está usando umas bibliotecas do Facebook para tratar com palavras e para tentar juntar diferentes fake news em grupos. É muito interessante, que também é um assunto onde pode entrar a iniciação científica. Matheus quer fazer uma pergunta no microfone, por favor. Matheus. Oi, senhor, tá me ouvindo? Opa, fala. Eu, na verdade, não só, eu prefiro que vocês façam as perguntas no microfone. Fala. Tá. É um questionamento que eu tenho há bastante tempo já, e eu queria saber qual que é se tem algum projeto na faculdade ou nas faculdades, até mesmo como uma pesquisa científica, um projeto bem legal, que faria para ter mais acesso à população. Porque eu levo em conta o que você falou, do tio do WhatsApp, da ignorância, eu levo a ignorância não como tipo, um problema em si da pessoa, né? Como ela fosse burra ou qualquer tipo de coisa, mas como na situação onde ela vive. E como às vezes não, né? A maioria sempre na nossa vida brasileira não dá possibilidade de a gente ter uma visão bem maior. E como a educação mostra isso, e como a física, fazendo parte da educação, também deveria mostrar isso. E ela mostra também isso. E eu tenho um questionamento, rapidinho, só para acabar, continua. Eu tenho um questionamento muito grande, porque a maioria das coisas que a gente vê estão em inglês, e sem falar dos materiais em inglês, que é muita quantidade, e eu vejo, tipo, eu já estudei na USP, né? Eu vejo muitos professores, e outros lugares, outras faculdades, eu vejo muitos professores que sabem inglês, e eles não tentam traduzir, ou poderia fazer um projeto com o pessoal das humanas, porque eles sabem muito mais letras, poderiam fazer isso para a população, para ela ter mais o conhecimento aprofundado de ciência, porque eu vejo muitas pessoas interessadas nisso. É só isso. Vamos lá, são várias perguntas. Eu vou começar pela última, que é a mais fácil, né? O inglês. Eu acho que se vocês que estão na graduação invistam energia em aprender inglês. Né? Uma parte muito pequena do mundo acontece em português. O mundo hoje acontece em inglês. Eu já tive em congressos onde eu me vi conversando, discutindo física com um colega iraniano, com um colega japonês, falando em inglês. Eu não vou aprender iraniano, nem japonês, nem eles vão aprender português. Mas o inglês é uma língua mais ou menos não, completamente universal na ciência, e eu recomendaria para todos vocês se esforçarem para aprender inglês, independente de ter material traduzido. A tradução é uma coisa muito complicada, porque ela envolve um esforço das pessoas, e os professores não fazem isso porque eles têm acesso ao inglês. Não sei se vocês notaram, algumas das imagens que eu usei eram em inglês. Eu nem me preocupei em traduzir isso para português, porque eu estou contando o que está acontecendo. Então, é claro que a língua, e língua estrangeira, em particular inglês, é um fenômeno, é um fator de exclusão muito forte na sociedade brasileira. Mas isso não é uma doença sem cura. Eu gostaria muito que todos os brasileiros falassem um pouco de inglês, tivessem alguma proficiência para entender um pouco de inglês, em particular na internet. Mas isso hoje não é a realidade. Então, é claro que a gente deve produzir material em português, mas se a gente quer ter acesso, a gente tem que fazer o esforço para aprender inglês. Não tem saída para isso, porque o conhecimento de ponta, hoje de manhã, saiu um press release lá, uma nota de um laboratório falando que dexametasona
é um tratamento que diminui o número de óbitos em pessoas entubadas com Covid-19. Isso não saiu em português e provavelmente vai ser traduzido pelas agências de notícia, que normalmente não tem nenhum cientista envolvido, que erram na tradução e a informação vai se perdendo. Então, sempre é melhor ler a informação a partir da base, né? Mas o início da tua pergunta era sobre já nem respondi a outra, esqueci os detalhes, mas era sobre como, você pode repetir ela, porque eu não tenho certeza que eu te responder ela certo. Não, o início da minha pergunta era isso que você acabou de falar também, e também foi sobre o acesso à população à internet, a essa divulgação científica. Exatamente, então, era isso. Tá. Não, eu lembrei o que eu ia falar. O acesso à internet pela população é quase universal a um pedaço da internet, não a toda a internet. O WhatsApp está presente em todo mundo. Tem um colega que tem trabalhado com a gente, na verdade, eu que tenho trabalhado com ele. Tem um professor da Federal de Minas Gerais, que é muito conhecido no Brasil e no mundo, é um grande pesquisador em ciência da computação, e ele conseguiu mostrar que a eleição do nosso presidente atual, em grande parte, se deve à capilaridade do WhatsApp no Brasil. Quer dizer, eles conseguiram mostrar o caminho em que as notícias falsas passavam do YouTube para canais de WhatsApp para chegar na ponta. E eles tinham um exército organizado para fazer isso, não era assim por acaso. Eles tinham gente que criava vários grupos de discussão no WhatsApp, onde uma pessoa não conhece outra, os grupos são limitados a 256 pessoas, e eles ficavam com robôs, com softwares enviando mensagens, né? Então, as pessoas têm acesso à internet. O problema é elas terem acesso a conhecimento de qualidade na internet. E aí volta o problema da linguagem e a respeitar as crenças das pessoas, né? Eu lembrei também do que eu queria te falar. Você falar de a pessoa que não conhece, né, não ridicularizar ela. O maior erro que você pode fazer como divulgador é não ter empatia com as pessoas para quem você está falando. Você precisa ter empatia com elas, você precisa entender as dificuldades delas e você precisa se colocar no lugar delas para entender como é que ela digere a informação que chega, né? Se você prestar atenção, esses exemplos que eu dei de divulgadores agora, as pessoas que vivem de divulgação, muitas vezes você não sabe nem qual é a posição política deles. Você não vai ver grandes divulgadores falando mal de uma posição política, porque ele não quer perder os assinantes que têm aquela posição política. Então, você precisa ser meio neutro nessas coisas, por mais crítico que você seja, mas você tem que sempre respeitar os conhecimentos do teu público-alvo. Obrigado, senhor. Tinha mais? De nada. Eu venho de escola pública, onde o ensino de física é bem defasado e com pouco enfoque. Como um professor de ensino médio poderia tornar o tema mais atrativo e interessante nesse... Essa é a pergunta de $1 milhão. O que eu faço nessa direção, Lucas? Também nasceu naquele cursinho que eu dei há muito tempo. Eu fiz um workshop, eu andei dando uns workshops para ensino médio, mas eu parei porque eu estou envolvido em muita coisa. A gente tem que ter muito claro que física é uma ciência experimental. E fazer experimentos de física não significa ter laboratórios sofisticados, né? Então, o que eu fazia com de R$10, que envolvia bexiga, barbante, clipe e coisa, e aí eu inventava, eu pegava na internet experimentos. O que eu gostava de fazer, que você pode fazer agora, é encher 2 bexigas num dia seco em Campinas, e Campinas se presta muito bem para isso, porque ela é muito seca. Você esfrega os balões, pendura por linha em algum lugar, e você vai ver que eles vão se repelir. E você pode calcular a força elétrica entre os balões, pelo ângulo que eles estão fazendo, né? E entrar com conceito, sabe quantos elétrons você arrancou de cada balão quando esfregou os balões, coisas desse tipo. Quer dizer, usar demonstrações experimentais. Com física de fluidos tem um monte de demonstração, porque o que acontecia é que, até por ter pouca formação científica, os professores
se sentem mais seguros vomitando aquele monte de fórmula. Movimento retilíneo uniforme é isso. Não existe movimento retilíneo uniforme na vida real. É uma idealização. Então, você tem que entender que você está mexendo com modelos, que você está idealizando, mas tem toda uma formação de professores. Existe um esforço grande hoje, aqui na Unicamp mesmo, de formar professores já em exercício na rede pública. E é um desafio bem importante. Não é exatamente a minha área de conhecimento de pesquisa, mas eu andei dando uns pitacos aí também. Se alguém tiver interessado, eu posso tentar ajudar. Eu estou mais preocupado com a educação não formal. Que, aliás, usar laboratório é quase não formal, né, mesmo dentro da escola, porque não tem nos livros da escola. Outras perguntas? Pô, vocês só fazem perguntas difíceis. Existe relação entre divulgação científica e ativismo político. Divulgação científica é um ato político, né? Porque está imbuído nele que você quer... A divulgação científica, como eu insisti muito, não é só levar a ciência ao populacho, ao povo. A divulgação científica também envolve entender ciência em grandes decisões. Então, isso é uma atitude política, porque é muito mais fácil, politicamente, você tratar com, eu ia falar gado, né, com um povo que não sabe ciência, ou que não entende do que você está falando e acredita no líder, do que num povo que tem formação crítica, que consegue pensar antes de tomar grandes decisões, antes de se posicionar em grandes decisões. Então, nesse sentido, é um ativismo político, sim. E acontece também que hoje, na cena brasileira e na cena norte-americana também, o cenário social está tão polarizado politicamente que eu ouço 3 posições científicas de uma pessoa, eu já sei, 3, 2, uma, eu já sei em quem que ela votou na última eleição. Alguns se arrependeram aí, mas está muito associado a um certo perfil político, por exemplo, terraplanismo. Você não vai encontrar um cara que goste de ciência, ou que goste de ideias mais novas, que seja crítico, que seja terraplanista. Que, aliás, é o que a gente estava estudando com esse meu aluno de doutorado antes da pandemia. A gente estava mapeando todo o universo terraplanista brasileiro. E aí nós começamos a descobrir algumas coisas. Por exemplo, quase todos eles estão ligados a ativismo religioso neoprotestante, o que a gente chama de evangélicos aqui no Brasil. Então, não é o perfil tem outras peculiaridades. Quase todos eles têm opiniões que a gente pode ligar à direita ou à extrema-direita brasileira. Então, acaba tendo a ver com a identidade, isso que eu insisti com vocês. A rejeição à ciência hoje tem muito a ver com a identidade das pessoas. E é por isso que não é só explicar. Se você tem a ciência e explica para o cara uma coisa que para você é óbvia, para ele não é, porque a identidade dele diz para ele outras coisas, né? Então, divulgar é ativismo político indireto, quer dizer, não é um ativismo partidário, mas é um ativismo político na direção de que você quer que as pessoas estejam mais esclarecidas e mais bem equipadas para tomar decisões. Mais alguma coisa? Leandro, eu tenho uma dúvida que até emendando um pouco do que você tinha falado anteriormente. Eu já tive bastante, assim, discussões com a minha família sobre a ciência e tudo. E muitas vezes eu ouvi o argumento de, é o que eu acredito, é a minha opinião, sabe? Sendo que são coisas assim que, por exemplo, usando o exemplo da cloroquina, eles poderiam simplesmente falar, é a minha opinião, é o que eu acredito que a cloroquina vai trazer alguma eficiência no combate do corona, sabe? Então, eu penso, eu posso trazer, sei lá, 30 artigos, ler para eles, explicar tudo, mostrando a ineficácia da cloroquina e não iria adiantar nada. E tanto que eu já falei exatamente isso com o assunto sobre criacionismo e evolução, sabe? Isso foi sempre esse mesmo argumento. Ele falou, não, a minha opinião é o que eu acredito e pronto. Ou seja, eu vou ignorar tudo que você falar. Qual seria o melhor jeito de você conseguir divulgar a ciência, mostrar o que é ciência, o porquê o método científico é eficiente,
para essas pessoas? Isso aí tem a ver com a pergunta do Gustavo. O problema que a gente está falando, é que eu estou falando, tentando trazer bastante também. Isso tem a ver com a identidade da pessoa, né? O criacionismo também. O criacionismo é uma pseudociência que sempre está muito associada a posições de direita aqui no Brasil. Porque através da religião, né? Através de uma visão religiosa de mundo. E aí, cara, é como a pessoa se vê no mundo, como ela se coloca no mundo, como ela entende o mundo. Se ela entende que o mundo tem que ter um criador, ela vai ser criacionista. Tem gente também que acha, não, o mundo tem um criador que criou o mundo como ele é. Né? Então tem várias nuances aí, e permitiu que houvesse evolução. Então, você não adianta, o que você contou agora é o normal, não adianta você levar toda a evidência científica do mundo, porque a evidência científica coloca em xeque a identidade dessa pessoa, e ela vai reagir muito mal a isso. Tá? Então, por que lado a gente pode andar? Primeiro é oferecer uma visão alternativa. Eu sempre gosto de levantar o meu telefone celular, né? A ciência fez o celular, quer dizer, não é pouco isso. E eu acho que é muito também, é legal você, respeitando a posição das pessoas, trazer outra possibilidade. Né? O caso da cloroquina é muito bom, eu tenho escrito artigos sobre isso, dou entrevistas, tenho falado sobre isso, porque é um caso em que uma droga que no mundo normal ela já teria sido esquecida, né? Como já está sendo nos Estados Unidos, mas ela ganhou um super destaque porque o Trump disse que era game changer, que uma das mais importantes descobertas da história da medicina era o uso da cloroquina contra a Covid-19. E o nosso presidente, no dia seguinte, colocou a farmácia do Exército a produzir só cloroquina. Ele octuplicou, multiplicou por 8. Não, muito mais. A gente produzia meia tonelada por ano, meia tonelada em 2 anos, e passou a produzir 2 toneladas por semana. Era um troço completamente maluco. Eles já pararam com isso discretamente, não contaram, mas pararam. Então, como que a gente pode... Não é uma questão de conhecimento, não é que as pessoas não conhecem, é que elas se sentem ameaçadas pela ciência. E aí é mostrar exemplos diferentes, é tentar abrir na cabeça das pessoas uma tolerância pelo diferente. E numa dessas, algumas pessoas acabam aderindo, entendendo melhor essas coisas. Tem um questionário que é um clássico aqui no Brasil, no mundo inteiro, se faz um questionário sobre percepção pública da ciência. E se você perguntar se os homens descendem... Não, como é que era a história? A pergunta era se os homens descendem de um símio, né? Não dos macacos, mas se os homens têm um ancestral em comum com o macaco. E aí, eu acho que mais da metade, eu não gosto de falar de números sem ter ele na minha frente, mas uma parcela muito grande da nossa população não acredita que a espécie humana evoluiu a partir de uma outra espécie de símios. Né? Mas se você pergunta para eles, segundo os cientistas, aí 90% acerta. Né? Então, quer dizer, eles têm um conhecimento científico, mas o conhecimento científico entra no que eles chamam de descompasso cognitivo, né? Ele entra em conflito com o que ele acredita. E as pessoas que acreditam, eu respeito o que as pessoas acreditam, porque tem a ver com a visão de mundo deles. Então, o caminho aí na divulgação é tentar mostrar para as pessoas que existem outras visões que funcionam, que permitem a gente fazer previsões, que permitem a gente fazer modelos, que permite que a gente entenda melhor o funcionamento das coisas, e essas visões estão indicando que blá, 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 blá. Você pode ler 30 artigos que não vai ter feito nenhum, porque ameaça a identidade das pessoas. Tem que ir com jeito. Ok, muito obrigado por responder. De nada. Não se essa resposta ajude muito, né? Mas é como eu estou vendo a coisa. Uhum. O que eu mais fico preocupado é porque muitas vezes essa atitude acaba prejudicando outras pessoas, ainda mais nessa pandemia, as pessoas que, por exemplo, acham que não faria mal ficar saindo de casa e usar esse mesmo argumento, não, é minha opinião, eu faço o que eu quero, não iria só prejudicar ela mesma, sabe? Então, eu fico muito na dúvida de como resolver todo esse problema de desinformação. Isso é uma neocorrente filosófica da direita americana, que no Brasil se traduz por uma figura desprezível e lamentável, que é o Olavo de Carvalho.
né? O Olavo de Carvalho, aquele cara que fala palavrão e grita, ele está muito imbuído nessa corrente de pensamento que a minha experiência é mais importante do que a experiência da humanidade. Então, eles são negadores da ciência, porque, como na família dele ninguém se infectou, então ninguém vai se infectar. Ignorar o alcance da ciência. Isso é muito comum aqui. Todo o argumento pela cloroquina, eu estou ouvindo médicos dizendo isso. E aí tem outro problema, né? A cloroquina também dá um seminário inteiro. Tem médicos dizendo isso com autoridade que a sociedade atribui a eles, né? Médico não é cientista, mas eles posam como cientistas e eles não conseguem ler uma evidência científica. E aí eles, não, mas na minha experiência do meu consultório, eu dei cloroquina para 5 caras e eles ficaram bons. Bom, se ele não tivesse dado, os caras também teriam ficado bons. Então, é a falta de entender um pouco. E também, eu explicar para ele isso aí não vai ter feito nenhum, porque ele acredita no que ele está fazendo. Então, negar a ciência a partir da experiência pessoal é um problema que vem acontecendo e que a gente precisa mostrar para as pessoas, quer dizer, isso vem da não formação das pessoas em estatística, não entender o que é a significância estatística de uma medida. Todos vocês estão fazendo Física 1 ou Física 2, o laboratório de Física 1 de Física 2, já aprenderam o que é um intervalo de confiança, né, que toda medida tem um erro associado e que a gente precisa ter evidências estatísticas para acreditar no que a gente acredita. A população em geral não tem isso, então você precisa comer pelas bordas e explicar que as pessoas que entendem, sabem isso, dar exemplos, né, de às vezes as coisas não funcionam como a gente acha, e daí vai. Eu sempre digo que se torcida, eu sou sempre acusado de torcer contra a cura, né? Eu estou torcendo pelo vírus. Eu disse que ciência não depende de torcida, e que se torcida funcionasse, o Inter teria ganho a Libertadores nos últimos anos, o que não tem acontecido. Então, a minha torcida, a natureza não está nem aí para como eu entendo ela, para quem que eu torço. E esse essa é uma evidência, né? Quer dizer, não, e a gente gosta de atribuir, é uma coisa meio mágica, né? Atribuir ao nosso desejo o resultado de outras coisas. Tem gente que escreve livros sobre, né, a teoria do desejo, do pensamento, que é quântico, isso aí é tudo bobagem. Mas que é fácil para as pessoas digerirem, é muito mais fácil acreditar que mecânica quântica é pensamento positivo do que escrever hamiltoniano lá, delta P, delta X, e daí vai. Claro, porque assim ele se sente um conhecedor de mecânica quântica, apesar de não saber nada. É assim. Certo, muito obrigado. De nada. Então, gente, mais perguntas aí? Professor, Oi. eu tenho uma pergunta no caso. Você me fez lembrar de um caso que aconteceu com Einstein, que logo que ele provou as teorias dele, chamavam de teoria judia, tentavam fazer de tudo, porque não foi muito bem recebido. E como ele era engajado muito socialmente, tanto que teve aqueles casos lá dos negros, no nazismo tentando comprovar que os negros eram inferiores, desculpa. Em questão de conhecimento. É de questão de conhecimento. Intelectualmente, é o que você queria dizer. Desculpa, é o nervosismo. Tudo bem. Aí ele deu aquela palestra de uma semana explicando a relatividade de uma faculdade que só era de negros. Eu acho que o divulgador científico, eu acho que ele é muito importante nesses tipos de ocasiões de tamanha ignorância. Só fazendo um adendo. Não, vai por aí, quer dizer, o conhecimento científico também faz parte da luta contra o preconceito em geral. Então, porque a gente tem evidências científicas contra o preconceito, mas acontece a mesma coisa que eu estava falando com o Felipe. Para o cara que é racista, não adianta você explicar para ele que nós somos iguais, que diversidade é bom para a gente, que a gente aprende mais num ambiente diverso, que a própria ciência ganha num ambiente de diversidade, porque ela pode ser contestada por várias visões diferentes, né? E aí, como isso faz parte da identidade do cara, a gente tem que ir com muito cuidado. Não? Einstein tem várias passagens importantes. O que você está falando é que ele foi num colégio tradicionalmente negro, né, nos Estados Unidos, e foi dar um ciclo de palestras. É muito legal essa história.
Mas é por aí, as pessoas se sentem ameaçadas pela ciência, então a gente precisa mostrar que a ciência ajuda elas, não atrapalha elas. Eu posso falar uma coisa também, Leandro, Claro. já que ele trouxe esse caso, no caso desse caso do Einstein em particular, né, o grupo de pessoas perseguindo ele, vamos dizer assim, né, os físicos, né, as duas das principais lideranças eram prêmios Nobel em física. E Um muito era o bons. Hans Stark e outro Leonard. Então, assim, não era falta de conhecimento, era simplesmente que eles eram, de um lado eles eram físicos e do outro eles eram membros do Partido Nazista. Então, era o que contava mais, entendeu? Exatamente, enfim. é a identidade deles. Exatamente. Então, é isso. E no O caso do Mach Einstein, ele é também, judeu, né? O Mach beleza, também perseguiu bastante o Einstein. Né? O Mach, o Stark e caras com contribuições importantes para a física. Mas a Deutsche Physik era o Leonard, né? Os lideranças eram o Stark e o Leonard. Né? Mas o Leonard sempre achou que ele era... O Leonard me lembra muito o Abraham Weintraub, aí do Ministério. Sempre se achou perseguido, né? Nunca foi reconhecido o suficiente. Coisa. Então, ele era um recalcado cientificamente e colocava isso como parte da identidade dele. Ixi. Obrigado, professor. Falou, Marlon. Eu acho que o Felipe travou agora. Gente, eu tô achando que o Felipe tá travado lá. A imagem dele travou e o som dele travou aqui para mim. Para vocês também? Sim, é que ele travou também. Vamos, daqui a pouquinho ele vem. Aqui também. Saiu, ele vai voltar. Mas esse exemplo que o Marlon trouxe é muito importante, porque realmente mostra o quanto a identidade das pessoas está acima do conhecimento. Né? Mesmo gente com conhecimento científico, como eles têm um substrato racista, não tem jeito, eles vão acreditar no que eles acreditam. É uma pena. Ô, Leandro, aproveitando por enquanto que o Felipe não volta, ou ainda não tem uma pergunta, como que foi esse caso para eu pesquisar? Eu saí, eu voltei no meio da sua resposta. O Einstein foi perseguido por... O Einstein, não, toda a teoria da relatividade restrita, que foi a primeira teoria do Einstein, né, do efeito fotoelétrico, início da mecânica quântica, foi qualificado por membros do Partido Nazista, isso é início do século, como ciência judaica. Então, seria uma subciência e não seria verdade. Então, eles tiveram todo um posicionamento contra a relatividade, apesar de ser gente com prêmio Nobel, gente que sabia, né, das coisas, porque o Einstein era judeu e representava o que o partido achava que era a escória da humanidade. Então, entendi. É o que o Felipe estava falando, quer dizer, que mesmo um cara, por causa da identidade dele, mesmo um cara muito inteligente, dois caras, né, o Stark e o Leonard, que ganharam o prêmio Nobel, eles podiam ter posições abjetas e sem base nenhuma na realidade, mas a partir da identidade deles. Estou vendo que tem mais perguntas aqui. Voltei aqui, gente. Voltei aqui. Eu vi. Eu caí aqui. Caí. Sorry. O Gustavo perguntou o que eu acho da visão socialista do Einstein. Eu não acho nada. O Einstein tem direito de ter a visão dele, eu tenho direito de ter a minha, cada um. Né? Quem sou eu para achar alguma coisa do Einstein? E o outro é o que eu acho da liberdade de informação. Pô, cara, o Lucas pegou um assunto que é muito quente agora. É o seguinte. Liberdade da informação. O mundo está mudando com a internet e muito rápido. Né? Vocês viram, a internet tem de 99, né? Não, 69. Né? Ela é mais jovem que eu. E o mundo acadêmico ainda não aprendeu como lidar com ela. Né? Recentemente teve os assuntos de peer review, né, do processo de publicação que falha e que a gente podia fazer diferente por causa da internet. Eu acho
Por outro lado, essas editoras científicas, a Elsevier, que é a maior delas, elas sempre tiveram como modelo de negócios vender revistas, assinaturas de revistas científicas por um preço bastante alto para as bibliotecas, porque quando eu queria ler um artigo, eu precisava comprar a revista inteira. Eu nunca li mais do que 1, 2, no máximo 3 artigos de uma mesma revista, mas a biblioteca precisa comprar, ou eu precisava comprar a revista inteira. Hoje em dia, com a internet, tudo mudou, né? A gente não vai até a biblioteca, a gente pega no computador e coisa. E as editoras continuam no modelo de negócios antigo. E aí apareceu agora não, já faz uns anos, esse movimento por publicação aberta. Assim como tem por software aberto, tem um movimento por ciência aberta, de livre acesso. E algumas revistas já estão nesse modelo. Quer dizer, elas, em vez de cobrar quando você vai ler um artigo, ela te cobra na hora que você vai publicar o artigo, mas continua te cobrando. Teve um movimento dos reitores alemães contra isso, achando que é um absurdo o preço que a Elsevier cobra pelas assinaturas e incitando a Alemanha a boicotar as assinaturas da Elsevier. Eu não acompanhei esse caso para ver em que foi dar. Mas as coisas têm custo, não tenho a menor dúvida, né? E tem servidores que te dão a informação de graça, mas aí começam a acontecer problemas. Com o Covid-19, a gente descobriu os servidores de preprint, né, o Archive, o MedArchive, ou coisas parecidas, o BioArchive, que são repositórios de pré-print, que você escreve o seu artigo, deixa ele lá quando você submete para publicação, para que as pessoas tenham acesso antes de ser publicado. Acontece que a imprensa passou a interpretar isso como se fossem os artigos já publicados, né, e passaram a tratar artigos do Archive como se fossem artigos científicos que passaram pelo processo. Isso não é legal e eu não sei para que lado isso vai. Por outro lado, mesmo com a Lancet, aconteceu agora que houve um artigo sobre o Covid, sobre cloroquina, que foi baseado num banco de dados que, não todo, mas parte dele aparentemente era falsa, né? Então, eles exageraram nos dados para chegar na conclusão, que justamente era a conclusão na qual eu acredito. Então, teve esse viés da confirmação para mim. Mas o artigo foi retirado porque a empresa que forneceu esse banco de dados se recusou a permitir uma auditoria do banco de dados. E olha só, o artigo foi submetido à Lancet, passou por revisão por pares na Lancet, passou pelos editores, foi publicado, e através de uma discussão no Twitter, 3 carinhas começaram a desconfiar dos resultados. E eles fizeram o que estão chamando de post-publication peer review, quer dizer, revisão por pares depois da publicação. E aí que o mundo veio abaixo. Então, todos esses modelos de informação e de proteção da informação devem mudar nos próximos anos. Eu acho que isso aí não vai continuar como é. Só que tem que tomar cuidado com uma coisa. Eu falei que a internet é a maior invenção da história da humanidade. Agora, qualquer um, você, qualquer um pode escrever o seu blog e fazer com que suas ideias sejam lidas pelo mundo. Assim como você faz isso pelo bem, você pode também fazer um blog racista, um blog antissemita, um blog antifísica, anticientífico. Quer dizer, você pode tentar um canal de YouTube, assim, tem vários canais de YouTube. Aqui a Polícia Federal entrou na casa do responsável por um canal de YouTube muito bom em fake news, né? Canais de YouTube que vendem mentiras. Isso acontece. Então, eu acho que o mundo ainda não está muito claro para o mundo como é que isso vai acontecer. Como é que vai ser essa mudança do modelo assinatura de revista em biblioteca para o modelo ciência aberta, informação aberta. Vai acontecer. E aí está acontecendo com o jornalismo em geral, né? Você tem um monte de sites jornalísticos especializados em notícias falsas que estão de pé. 1/3 da população brasileira, cada vez menos, agora eu acho que 1/4 da população brasileira só se informa nesses sites. Então, as mídias tradicionais, os jornais tradicionais, estão dizendo que não, sugerindo que que você consuma a qualidade dos artigos da mídia tradicional. Faz sentido, né? Tem um movimento muito interessante que se chama Sleeping Giants, um movimento americano que chegou no Brasil, que está pedindo para as marcas evitarem de fazer publicidade em sites que publicam fake news. E isso está funcionando muito bem. Vários desses sites de direita brasileiros estão morrendo de medo agora, porque eles estão perdendo fontes de financiamento que às vezes a pessoa que fazia propaganda nem sabia que a propaganda dela estava nesses sites. Então,
isso apareceu não faz um mês, quer dizer, as coisas mudam de um dia para o outro e vão mudar. Deixa eu ver o adendo do Leonardo. Os artigos científicos, em suma, são pagos. E como nós teremos acesso a esses artigos de forma gratuita? Muito fácil. Se você estuda numa universidade pública brasileira, por enquanto, a CAPES assina várias dessas revistas. Então, eu consigo acesso aos artigos, porque eu sou professor da Unicamp e eu, entrando pelo caminho da Unicamp, eu tenho acesso aos artigos. Então, as instituições pagam as assinaturas de artigos pagos, de forma que você tenha acesso. Tem algumas revistas que são acesso livre, em particular a PLOS ONE fez muito sucesso, porque ela já começou. Se você estiver dentro do campus, Leonardo, é só entrar. Se você está fora do campus, você tem que entrar por VPN. Você entra no site do Centro de Computação, baixa o software de OpenVPN e você vai entrar e você vai fingir que a tua casa está dentro da Unicamp e você vai ter acesso aos artigos. Agora, olha só, na pandemia, todas as grandes revistas estão liberando o acesso aos artigos sobre o Covid-19. Então, qualquer coisa que te interessar sobre o Covid-19, nas grandes revistas, está com acesso livre. Mas se você entrando pela Unicamp, você tem acesso livre a eles também. Mas isso não resolve para todo mundo, resolve para a gente, que nós somos a elite brasileira, nós temos acesso a uma universidade pública. Mais comentários, perguntas? Então, gente, mais aqui, teve algum para trás aqui? Não vi? Acho que não, né? Cara, se me deixar, eu vou embora, eu gosto de conversar sobre isso. Eu não tô vendo nenhum aqui, não. Quando cair, some, né? Aí eu não tô vendo mais, tem que entrar no computador aqui. Não, mas eu tô seguindo aqui, não tem mais nada de novo. Então tá bom. Entendi. Então, paramos? Vocês que então, sabem. gente, mais perguntas pro Leandro? Ou não? Acho que não, hein? Tá ótimo. Quer fazer umas considerações finais? Considerações finais, né? Foi um prazer conversar com vocês. Eu espero ter ajudado vocês a entender um pouco mais sobre divulgação científica, né? Alguns de vocês possivelmente estão mordidos pela possibilidade de carreira de divulgação. Estou colocando meu e-mail aqui porque o pessoal quer entrar em contato, né? Eu me proponho a ajudar vocês, na medida do possível, em atividade de divulgação que vocês queiram fazer. O que eu não consigo fazer, eu coloco vocês em contato com as pessoas certas, né? E é isso. Eu estou à disposição de todo mundo. Acho que é uma atividade legal. Quem se interessar por terras raras também tem atividades legais para a gente fazer. E estou à disposição. Essa é a ideia. Eu quero manter esse canal de diálogo com vocês sempre aberto. Eu coloquei meus e-mails aqui, é só me mandar uma mensagem. Eu sempre respondo em no máximo 48 horas, quando vem de aluno, porque eu acho que é super importante estar disponível para vocês. E muito obrigado pela atenção e pelo convite para o Felipe. Obrigado você por ter vindo e pela palestra, né? Muito boa. Tem mais uma pergunta aqui? Não, é contato. Né? Tá. Eu mandei meu e-mail. Ok, gente. Então é isso aí. Muito obrigado. Então, fiquem em casa, se cuidem, lavem a mão bastante. Beleza, tchau. valeu, cara. Até mais.